Salve, salve, moçada, rapaziada. Professor Jadiel Varges. Olha só, vamos destacar agora a parte de valor numérico em uma expressão algébrica. Como assim, professor? Valor numérico em expressão algébrica? Sim, a gente vai trabalhar o quê? A relação da substituição. Como funciona, professor, essa relação de substituição aqui? Olha só, veja o seguinte. Por exemplo, né? Se a gente pega aqui, ó, valor numérico. O que que é o valor numérico? O valor numérico é o seguinte, ó, né, calcular, ó, quando a gente trabalha com valor numérico, é calcular o valor de uma expressão. A gente vai calcular aqui o valor de uma expressão substituindo aqui, ó, a letra por um número. Então, ó, substituindo a letra por um número. Professor, exemplifique isso aí para entender melhor. Por exemplo, olha só. Qual o valor de x mais 2 para x igual a 5? Então, o que está querendo saber aqui, ó? A gente vai calcular o valor dessa expressão algébrica aqui, ó. X mais 2. Veja que a gente tem uma expressão algébrica representada aqui, ó, com uma letra, que é a letra X, uma operação e um número, certo? E aí tá dizendo o seguinte, ó, que no lugar desse X aqui, ó, X igual a 5, X igual a 5. Então quer dizer que no lugar do X, a gente vai substituir por 5, ó. Então vai ficar o seguinte, 5 mais 2. Quando a gente substitui, veja que a gente agora só tem número. Aquilo que era desconhecido passa a ter o quê? Um resultado, ó. Veja que 5 mais 2, isso aqui é igual a quanto? Isso é igual a 7. Pronto, então a gente tem um resultado aqui, ó, para essa expressão. Essa expressão vai ter valor 7, caso o x seja igual a 5. Perfeito? Beleza? Certo. Professor, mais uma outra situação, sim, claro, a gente pode trabalhar aqui outro exemplo, ó. Agora, temos aqui outra expressão, ó, qual o valor de y menos 4, veja que a gente tem uma outra expressão algébrica aqui, e aí disse o seguinte, ó, que para y, opa, professor, então, ó, a letra que está nessa expressão aqui é a letra y. Isso. E aí diz que para y igual a 13. Então o que que significa, ó? Que no lugar desse y aqui a gente vai substituir por 13, ó. A gente coloca 13 e o restante a gente repete. Menos 4. Então isso vai ser repetido, ó, esse menos 4. E aí agora, ó, aqui se a gente tem condições de, né, obter o resultado. 13 menos 4. Professor, 13 menos 4 é igual a 9. Pronto. Então, esse 9 aqui, ó, é o resultado dessa expressão, caso esse y aí, né, esteja valendo 13. Então, quando a gente conhece o valor de uma letra, essa expressão, que tinha um valor desconhecido, passa a ter um resultado. Perfeito? Beleza? Ok, vamos lá. Aí, ó, o que que temos aqui agora? Ó? Qual o valor? E aí aparece uma expressão, ó, de 2a mais b. Então, ó, a gente tem aqui a expressão 2a mais b. Aí, só que agora fala o seguinte, ó, que para o quê? A, então, ó, tá dando o valor de A, que A vale 3. E para o que? Também B. A gente tem outra letra aqui, ó. B igual a 7. São duas variáveis aqui. Então, se são duas variáveis, a gente faz o quê? Duas substituições. Ok, então vamos lá, ó.
Quando a gente substitui, o que que a gente vai ter, ó? Que tem aqui um número antes da letra. Então a gente, né, observa que tem um número antes da letra. Então, ó, esse número que aparece antes da letra, ele está multiplicando, ó, esse número que aparece, ó, aparece colado na letra, está multiplicando, ó, está multiplicando, ok? Então quer dizer o seguinte, ó, que é 2 vezes, ó, a gente pode usar um pontinho ou o xizinho do vezes, ó, o valor de A, que é 3. Então, ó, 2 vezes 3 mais, e o valor de B, que é 7, ó. Então veja que a gente substituiu aqui, né, dois valores, ó. O 3, que foi o valor do A, e a gente também substituiu aqui, ó, o B, né, por 7. Então, substituiu o A por 3 e o B por 7, ok? Multiplicando aqui, ó, veja que a gente tem uma multiplicação, 2 vezes 3, quanto? 6, aí repete o mais 7 e agora soma, ó. 6 mais 7 é igual a 13. 6 mais 7 é igual a 13. Então quer dizer o seguinte, que essa expressão aqui assume resultado 13, ó. Toda essa expressão 2A mais B assume aí resultado 13, caso A seja igual a 3 e B seja igual a 7, ok? Beleza? Perfeito? Ok, então, ó, lembrando dessa observação, né? Isso, ó, a gente vai lembrar sempre dessa observação, ó, que quando tem uma letra aqui colada, né, no número, tem sempre uma multiplicação, perfeito? Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Mais outro exemplo aqui, ó. O que que a gente tem aqui agora? Qual o valor de x mais y? Veja, qual o valor de x mais y? Duas letras novamente, né, professor? Exatamente, ou seja, duas variáveis, ó, uma variável x e a outra variável que é y, uma variável que é x e a outra variável que é y. Ok. A variável x aqui, ó, veja que essa variável x está sendo substituída, ó, pede para substituir por quanto? Por 9, x igual a 9. E a variável y, ó, pede para substituir aqui por 12, ó, a variável y substituir por 12. Ok. Então, no lugar do x, a gente coloca 9, a operação menos continua, e no lugar do y, a gente coloca o quê? 12, substitui. Então, se a gente observar aqui, a gente percebe o seguinte, ó, que esse 9 aqui, como não tem sinal, ele é positivo, né? Todo número que não aparece sinal significa que ele é positivo. E o 12 tem um sinal de menos, ou seja, negativo. Então, 9 assume valor, sinal positivo, 12 negativo. Então, são sinais, ó, a gente observa que são sinais diferentes. E aí, quando tem sinais diferentes, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente subtrai, ó, e conserva, conserva o sinal do maior número, né? Então, ó, sinal do maior, né? O maior o quê? O maior número, ok? Então, ó, igual aqui, subtraindo 9 tira, ou 12 tira 9, fica quanto? Fica 3. 12 é maior, então fica menos 3. Menos 3, ou seja, o resultado dessa expressão é menos 3 caso x aqui, ó, seja 9 e y seja igual a 12, ok? Então, ó, a gente conserva sempre o sinal do
maior número, não é isso, ó? Sempre o sinal do maior número. Então, sinal do maior número, perfeito? Beleza? Então, ó, precisa aí trabalhar essa relaçãozinha de jogo de sinais aqui, né? Envolvendo aí adição e subtração. Certo? Mas a gente também pode ter esse jogo de sinais aqui envolvendo aí multiplicação ou divisão. Observe, ó, qual o valor de... Aí tem a expressão, ó, veja, 3A menos 2B. A gente tem uma expressão. Professor, tem duas variáveis nessa expressão, não é isso? A gente tem a variável A, ok, que está mandando substituir aqui, ó, por 2, A igual a 2. E a gente tem a variável B, que está mandando substituir por menos 3. Ó, B igual a menos 3. Menos 3. Certo? E aí, quando a gente faz a substituição, ó, lembrando que a letra sempre o quê? Multiplica. Essa letra que está colada no número está multiplicando. Então, 3 que multiplica quanto? 3 vezes 2, ó, porque A vale 2, menos, já está ali ó, a operação. O 2 também está multiplicando, só que o 2 está multiplicando o valor de B. E qual é o valor de B aqui, ó? Menos 3. Aí tem que usar um parênteses, por quê? Porque a gente está multiplicando e está negativo. Não pode ficar vezes e menos junto aqui. Então tem que ter esse parênteses. Quando a gente trabalha aqui, ó, 3 vezes 2, todos os dois positivos. Beleza, 3 vezes 2 é igual a 6. Aqui, quando a gente vai multiplicar aqui, ó, veja que agora tem dois sinais, ó. A gente tem um negativo, tem outro que é negativo. O número, a multiplicação funciona normalmente. 2 vezes 3, quanto? 6. Só que os sinais aqui tem que ter, na multiplicação, tem que ter jogo de sinais. Então, menos com menos, mais, ó, fica positivo. Ok. Aí, 6 mais 6, isso aqui vai ser igual a quanto? Igual a 12. Ou seja, o resultado dessa expressão, ó, é 12 quando A vale 2 e B vale menos 3. Então, o importante aqui é o que? É ficar atento com relação a essa questão dos sinais. Ó. Quando que eu preciso analisar? Se eu vou somar ou subtrair quando não tem vezes, quando não tem dividir. Tem apenas mais e menos. Aí sinais iguais, soma. Sinais iguais, somam. Sinais diferentes, subtrai. Sinais diferentes, vai subtrair. Caso tenha multiplicação e divisão, é a tabelinha do jogo de sinais. Vou deixar, né, aqui ó, vou deixar o vídeo, né, especificamente falando mais sobre, né, alguns aspectos aqui dessa relação de jogo de sinais. Beleza? Ok? Isso aí. Bons estudos!